Marina chegou. Marina, como está, amiga? Aguardando o nosso convidado. Olá, Luísa. O pessoal chegando aqui. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Bonsoir. Então, Marina Sabino, Rafael Sabino, você está assistindo? Ou esse é o Rafael tentando entrar aqui? Oh, Uri! Oh, Uri! Bem-vindo, Uri, professor de Dito Cunidor da Bonsoir. Salve, amigo! Alessandra Fiuza chegando aí. Vamos chegando, gente. Eu estou aguardando aqui o Rafael, nosso convidado. Débora entrou. Agora chegamos ali. O pessoal está chegando. E aí, garoto? Tudo bem? Aí, ó. Quase que Quase. o espírito do Péricles, meu amigo, baixou aqui agora. Ó, o Emanuel, aqui, ó, Emanuel Campos, meu professor de taekwondo das antigas, chegando aqui. Ó, o Rafael, tem uma galera massa chegando aqui, hein? Aqui, ótimo. Muito bom. Ó, Me ouve bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Nada. Pessoal Sim. de casa aí, se tiver tendo alguma coisa de conexão, som, a Clarissa chegando aí, pode falar com a gente, tá? Muita gente chegando aqui. Muito bom, muito bom. Maravilha. Olha só, aqui, ó, o Rafael, o negócio tá ficando sério. Entendeu? Eu tô investindo sério nos cenários. Então, aqui, ó, aqui você pode ver. Eu tô percebendo. Tem aqui um samurai, tá? E uma tocadora de flautas aqui que eu trouxe para compor o cenário aqui do nosso bate-papo. Acho que tem tudo a ver aí. Muito bem, com certeza. Você pratica. Então, gente, aí, ó, quem tá chegando aqui, tá aí o meu grande amigo Rafael, mestre em Aikido, né? Uma arte maravilhosa. Vocês podem ficar à vontade para ir fazendo perguntas para a gente ao longo da live. Eu vou tentando acompanhar aqui, pessoal. Estou tentando acenar para todo mundo que entra, porque eu gosto muito. E antes da gente entrar no bate-papo em si, falar para vocês que as duas lives anteriores, elas focaram um pouco da BPM e do Control Fit. Control Fit é um novo método de atividade, uma nova forma de treinar o corpo que a Bonsoir está trazendo para o BPM, o Bonsoir, programa de movimento. Então, as nossas duas lives anteriores foram sobre isso, que é um dos pilares da Bonsoir. O outro pilar são as lutas, o outro, o Pilates. Pilates com a Clarice, que é uma das gestoras e donas da academia, vai estar conversando com a gente na próxima sexta. Então, vocês já ficam de olho aí, pessoal que curte Pilates. Próxima sexta-feira já tem a Clarice falando aqui para a gente desse terceiro pilar da Bonsoir. Então, falamos com representantes, né? A live passada foi para a Débora, representante aí do BPM. E, gente, ó, a novidade bacana que a Bonsoir está trazendo para todos.
toda a equipe, gente, de treinadores, né, Rafael? Nós estávamos conversando justamente com os donos da academia hoje mais cedo. Correto. O tanto que a Bonsoir está investindo no treino e na capacitação dos seus treinadores é uma coisa assim que eu raramente vi. Né? Então, assim, a equipe está toda muito unida, toda muito bem treinada, todas as pessoas vão poder ser muito bem atendidas por qualquer um dos treinadores. Os meninos e as meninas estão muito boas, muito dedicados, treinando muito, estudando muito. Né? Então, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse outro pilar, né, Rafael? Que são as lutas. Sim, com certeza. Então, o representante de uma das lutas está aqui com a gente, o Rafael. Relembrando que, então, na Bonsoir hoje, nós estamos trabalhando com lutas, com o Aikido. Estamos aqui com o Rafael e o colega dele, Fabiano. Rafael vai falar do Fabiano também. Sim. Tá? A Bonsoir também está trabalhando com o Taekwondo, com o euzinho aqui. Né? Nós também estamos trabalhando com Jiu-Jitsu, com o Santana e o Cláudio. O Cláudio, dono da academia também. O Santana também está puxando os treinos de Jiu-Jitsu Kids e puxando os treinos de Jiu-Jitsu adulto junto com o Cláudio. E é o professor de boxe também. Né? Eu já vi pipocando aqui o Uriatã. Uri, parabéns, você é papai agora. O bicho vai pegar para o seu lado e o seu moleque vai treinar Taekwondo comigo e Aikido com o Rafael. Você se liga aí. O Uri, o Uriatã, o professor Uriatã e o Ricardinho são os professores de Jeet Kune Do, outra arte marcial oferecida pela Bonsoir. Gente, e só um detalhe aqui, Rafael, vale ou não vale a pena falar desses meninos aqui? Com certeza. O Jeet Kune Do, que é a arte marcial criada pelo Bruce Lee, o Jeet Kune Do, que é ensinado lá na academia, ele é orientado diretamente por professores que estudaram com os primeiros alunos do Bruce Lee. Então tem o Vincent Raymond lá nos Estados Unidos, ele orienta o Ricardinho e o Iriatã. Então, assim, nossa equipe de luta tá top, vocês vão ver que o Rafael, que show de bola, que é esse cara como pessoa e professor. Nós temos ainda o MMA com o Du, que tem um apelido carinhoso de monstro. Vocês querem conhecer por que é? Assistam uma aula de MMA com o Du. Nós temos também o Caio como Muay Thai, tá legal? Aquela arte marcial tailandesa que faz muito sucesso também nos círculos do MMA. Nós temos também o Daniel com Krav Maga, luta israelense, top demais também. Trouxe todos, né? Faltou alguém? Tô pensando aqui, ó. Não, eu acho que eu trouxe todo mundo aqui, tá? Olha só, gente. Ó, só temos férias, Então, gente, olha só. Dado os primeiros recados, detalhe, né, Rafael? Nós estamos conversando também dos 2 tatames fixos que agora nós temos na Bonsoir, né? E tatames estão super bem preparados. Estava conversando com o Rafael antes da gente entrar. Nós estamos com tatames super bacanas, muito profissionais, muito confortáveis e que estão atendendo às orientações de biossegurança dentro do que o governo espera da gente como orientação para nos proteger contra o Covid. Então, estamos com essa novidade aí, tá legal? Inclusive, a Bonsoir investiu numa máquina, o amortizador, que é para sanitização do ambiente. Então, a transição de uma aula para outra nos tatames, né? O ambiente vai ser esterilizado. Então, assim, a Bonsoir realmente, nós estamos com uma equipe muito forte, está todo mundo treinando muito, todo mundo estudando muito. Eu tenho 13 anos de Bonsoir. Eu nunca vi uma equipe com essa energia e com uma energia, com um trabalho tão bacana, gente. Tá assim, uma coisa de emocionar. Lembrando que também não são tatames pequenos. Né? Diga aí, Rafa. O tatame número 2 com 70 metros, né, de tatame. Fala um pouquinho, e Rafa. O tatame número 1 amarelo de, salvo engano, 92 metros, né, que vai dar aí 13 alunos dentro daquele distanciamento de 7 metros quadrados por aluno. Seria isso, né? Isso. Me corrigir se eu estiver enganado. Então, toda a estrutura da treinar, a gente tem. O Rafael está preparado, né? Sim. Para a gente encarar uma reabertura, não só para retomar as atividades, mas para retomar com muita segurança para todo mundo. E atividade física é vida, né, gente? Eu estava falando com o Rafael mais cedo, cerca de 6 milhões morrem de pessoas no mundo por sedentarismo, gente. Né? Então, academias abertas
que funcionam dentro do protocolo de segurança é um fator de proteção da saúde, promoção da saúde. Gente, ó, eu estou muito empolgado porque eu sou praticante de artes marciais há muito tempo e hoje vai falar pra gente um Aikidoka. Sim, Aikidoka. Que é o Rafael aqui. Rafael, conta pra gente aqui, como que o Aikido, essa arte marcial japonesa, entrou na sua vida, amigo? Então, na minha infância, treinei judô, fui sempre apaixonado com judô, primeiro contato com a arte, mas nunca fui muito de competição, na realidade. Então, assim, aquele ambiente muito competitivo, ele me intimidava, de certa forma. Sim. E aí, pelos desígnios da vida, eu desliguei um pouco da arte marcial e, em um dado momento, resolvi retornar. Foi então que procurei a minha escola antiga e lá não tinha mais o judô. Tinha o Aikido. E eu, que diabo é isso, né? Então, aquela curiosidade, fui buscar a informação, assisti uma aula e logo de primeiro momento fiquei apaixonado, assim, me encantou de uma forma estética e uma movimentação muito linda. Então, acho que fui fisgado ali de momento. E depois procurei saber, né, tecnicamente, o que viria a ser o Aikido. Então, isso aí, entre 2001, já nós estamos quase há 20 anos já nesse caminho, muito pouco tempo, por mais que 20 pareça muito, mas o Aikido ele é para a vida toda. Então, é um conhecimento que tem que ser sempre renovado, sempre buscando aperfeiçoamento, né? Como tudo na vida, a gente tem essa tentativa, né, de sempre ser melhor a cada dia nessa história. Então, assim que eu conheci e vir a praticar o Aikido, e nesse tempo todo, hoje estou aí no terceiro grau. Terceiro grau significa muita equivalente a 3 faixas pretas, né? São 3 faixas pretas, para o pessoal, assim, que, para quem não sabe, quando a gente chega à faixa preta, a gente pode continuar a fazer exames, né? Então, você já passou por 3 exames depois que você chegou na faixa preta. Exatamente. Porque, na realidade, né, a gente tem os kills, os anteriores, né, dentro dessa ideia de divisão de kill, e depois a gente vai para os dans. Mas eu acho que primeiro a gente poderia falar da criação do próprio Aikido, né? Quem desenvolveu essa arte nos presenteou, né? A gente que, como apaixonado pelo Aikido, pelo que faz, foi o Sensei Morihei Ueshiba. Isso aí foi criado dentro da própria história de vida dele. Porque dentro da biografia dele você não consegue achar uma data propriamente quando começou o Aikido. Então, na realidade, existiram alguns eventos dentro da vida do Sensei e que ele começou a ter essa iluminação do caminho que deveria ter sido, que ele acabou criando, né? Sim, também o Morihei Ueshiba, praticante de outras artes marciais. De outras artes marciais, exatamente. É nisso que eu ia dizer. O Jujutsu, o Kendo, e principalmente ele recebeu muita influência do Daito Ryu, Aiki Jiu-Jitsu, que é uma forma bem... que mais encantou o Sensei e mostrou a diversidade e a possibilidade de aplicação dessa arte marcial no dia a dia. E dentro desse histórico, ele sempre foi uma pessoa curiosa, dedicada e, de certa forma, misericordiosa. Ele sempre queria trazer o bem comum a todos, né? Então, existem várias histórias nesse sentido, dele ser realmente dedicado à sociedade em que ele vivia. E ele conheceu ao Motokyo. E a partir dessa Motokyo, a ascese intelectual e espiritual dele aumentou bastante, que ele já era shintoísta, né, e budista, dentro dessa doutrina religiosa. E aí começou a aflorar esse pensamento, né, essa espiritualização dele, de forma que ele ficou muito embrenhado nessas situações. Então, dentro dessa ideia, né, do Daito Ryu, isso aí tem um evento que ele, né, narrado pelo filho dele em 1925, onde ele obteve uma certa, né, segundo dito pelo Kishimaru Ueshiba, filho do Sensei, né, onde ele recebeu a iluminação
E aí ele percebeu que na realidade, o caminho da arte marcial seria o amor, Olha só a que coisa compaixão, a interessante. conexão entre todos os seres, a comunhão com o universo. Daí tem esse caminho que depois veio a ser dominado como Aikido, isso aí na década de 40, praticamente, quando ele começou a difundir a arte dele como Aikido. Né? A Então, própria basicamente, seria palavra essa coisa. Aikido, o Rafael, ela transmite o significado, né? Sim. Ela sintetiza esse princípio que você está falando, não é? De certa forma, ela sintetiza. A grande dificuldade para mim, Aikidoka, e eu acho que para muitos colegas também, é justamente sintetizar essa questão do kanji, né? Porque, na realidade, as palavras japonesas, né, são as sílabas, elas não têm uma tradução exata. Então, é uma percepção, uma iconografia, né, vamos dizer, nesse Sim, sentido. Então, a gente tem aí o Aiki, o amor, né, a energia do amor, sim. Do e o que Do como também energia caminho, da vida, né? o Ki como energia da vida. Então tem essa ideia de harmonia, né? De Uhum. unificação, de se tornar-se um todo com o universo. Né? A Então acho que Clarissa está seria, falando que ó, seria a busca da harmonia, uma forma de compreender a palavra? sim, seria uma busca da harmonia, Clarice. Sempre buscando ser o centro do movimento. A partir do momento que você está no centro do universo, você se torna o universo, você consegue visualizar tudo aquilo que acontece à sua volta, e dentro dessa visualização você é, domina, né? Você não se coloca em situações que não lhe são favoráveis dentro da sua expertise, né? Daquilo que você quer fazer. Isso aí que você está falando, Rafael, ó, tô vendo gente entrando aqui, Poliana Mundim, você está no meu Sim. coração, dá uma olhada aqui. Gente, esses dois bonequinhos maravilhosos aqui, essa japonesinha e samurai, me foram dados pela Poliana Mundim, um de aniversário, um de Natal. Obrigado por você estar aqui participando, tá? Muito carinho aí por você, tá? Ô, Rafael, você está me falando essas coisas, eu estou lembrando aqui, cara. Essas pessoas que criam essas coisas, Morihei Ueshiba, Bruce Lee, Sim. Jigoro Kano, Jigoro Kano, sim. que é o fundador do judô, Gishin Funakoshi, do karatê, são pessoas fora da curva, né, cara? Sim. E eu estava lendo, gente, eu me preparei para essa entrevista. Eu li uma biografia do Morihei Ueshiba, o Rafael me mandou eu ler essa biografia, senão ele falou que ia me dobrar dentro de uma caixa e colocar dentro de uma mala e me despachar para Okinawa. Aí eu falei assim, Imagina. não, cara, eu vou te dar uma moral e vou ler. Quando eu li a biografia, o Rafael, eu fiquei emocionado. O Rafael vai dar uma dica para vocês no final da live sobre este livro. Mas, Rafael, é de arrepiar o negócio, cara. Porque Uhum. a concepção de várias artes marciais, e isso não é uma concepção errada, que é aquela concepção, por exemplo, do choque entre forças, do impacto. Por exemplo, a pessoa que bate primeiro, a pessoa que bate mais forte, uma Sim. pessoa, né, que vem nessa direção, outra que vem nessa direção, né? Nós estamos muito acostumados hoje, a gente vê, né, vídeos e campeonatos de luta, tudo muito do encontro. Sim. E o Morihei Ueshiba, conhecido como O Sensei, ele era Você sim. baixinho, né? Ele era Ele era baixinho, baixinho, 1,55. 1,55. Exato. E tem uma foto desse cara com 90 anos de idade, sem a roupa. Eu falei assim, gente, eu quero envelhecer como esse homem. Claro. E assim, a ideia do Aikido que eu vi, o Rafael, que também me encanta muito. Eu já tive a oportunidade de ver o Rafael fazendo movimentos com o Fabiano. Gente, o Aikido, né, o Rafael, explica pra gente assim, isso que você falou, a ideia do círculo que o Sim. Morihei Ueshiba traz, que é o quê? Aquela coisa que se inicia e se fecha. O Sim. movimento do Aikido tem muito isso, né? Que é o quê? O adversário vem com um gradiente de força na sua direção, em vez de você se chocar contra essa força, é como se você a pegasse e conduzisse, como se essa força fosse uma criança. Você conduz ela com as mãos. O Aikido, ele traz essa ideia de conduzir. E para quem vê, né, Rafael? Pode ter aquele... Gente, essas pessoas... O cara está facilitando o movimento para o outro usar. Mas não, né? Explica um pouquinho para a gente essa lógica circular de É, a, interagir com o adversário.
que na realidade essa percepção sua também é uma grande dificuldade, é um grande desafio para nós equidocas em transmitir ao Aikido e fazer com que a pessoa perceba que na realidade não se trata de uma encenação. E sim, na realidade, quando há uma projeção, a pessoa ela se protege saindo, desvencilhando daquele nó, vamos dizer aqui, naquela força centrípeta, ela consegue se desdar o nó fugindo, né? Vamos dizer, buscando as saídas que lhe pertencem para que não ocorra essa fratura, né? Vamos dizer assim. Porque, na realidade, a gente trabalha com chaves em movimentos. Na verdade, o corpo humano ele é dotado de chaves, né? Então, a base é a mesma. Então, dentro dessa questão de força, de manter-se o centro, a partir do momento que você consegue, estando atento àquilo que está acontecendo à sua volta, você percebe a intenção, você antecipa aquele ataque e você consegue fazer com que o próprio peso da pessoa, né, a própria força que ela está trabalhando, ela seja o Aquiles dela, o calcanhar de Aquiles, a fraqueza dela. Ou seja, então, por isso que essa mais questão forte para o adversário, né, e o golpe, pior para ele. Pior para ele. Na realidade, a resistência ela é muito negativa nesse sentido. Então, a gente é treinado a fazer movimentos circulares dentro desse treinamento, justamente nesse sentido, para que a gente fique sempre no centro do movimento, a gente torne aquele movimento agressivo, a gente busque que ele tenha a iniciativa, e dentro dessa iniciativa a gente ressignifica aquele ato agressivo. Tanto que a gente tem, nessa mesma linha de raciocínio, o sensei dizer que a gente deve entender que aquela pessoa ela está em desequilíbrio, ela não tem a intenção de ser agressiva, mas ela precisa ser conduzida ao caminho da iluminação. Então, ela não precisa manter aquele estado de agressividade. Você pode conduzi-la dentro da movimentação para mostrar àquela pessoa que a agressão ela não leva a lugar algum. Ela é desfavorável, ela não é o caso. Então, a gente pode trazer como relato aqui, num evento do Sensei, quando ele recebeu um almirante da Marinha, que o desafiou com o Boken, querendo, na realidade, o seguinte: esse almirante da Marinha chegou a... sabe aquela espada, né, Rafael? De madeira. Exato. Que simula a espada do samurai, né? Simula a espada do samurai. Esse almirante, no passado, já tinha conhecido o Sensei, e no momento futuro ele se encontra novamente, a partir do momento em que o Sensei monta, através do Nisobaru Deguchi, o seu dojo, né? O Ueshiba Shuko, né? O dojo do Ueshiba, o primeiro dojo dele, e ele recebe esse almirante para desafiá-lo novamente, depois de alguns anos, uma vez que esse almirante estava muito confiante na sua força, na sua capacidade. Dentro da sua simplicidade, o Sensei ele aceita o desafio e faz a seguinte proposta: você vem com o Boken, a espada de madeira, e eu vou ficar de mãos livres. Olha só. Exatamente. Se um cara faz essa proposta para mim, Rafael, eu fico desconfiado. Não é? Na minha humildade. Claro. Então a gente percebe que a disposição dele nessa intenção pacificadora de mostrar o equilíbrio da situação foi justamente nessa. Apesar de ser, de certa forma, um desaforo a quem está te propondo um desafio, à época, e assim aconteceu o embate. O Sensei falou para o almirante para que ele ataque com toda a velocidade e toda a força que ele tinha, só que ele não conseguia acertar o Sensei. Ele sempre conseguia se deslocar, evitando a ponta do Boken que o acertasse. Assim, relato do próprio Sensei. Então, isso aconteceu 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que o agressor ele cansou da intenção agressiva dele, vendo a inutilidade da coisa, em função da capacidade que ele tinha de estar no centro do movimento e desvencilhar daquele ataque, mostrando que aquilo não é a situação. Então, a gente tem isso como um método de treinamento nesse sentido, né? De sempre tentar desvencilhar o ataque para que a gente consiga colocar o agressor em decúbito ventral, preferencialmente,
que é uma posição de dormir, né, de barriga para baixo, que a pessoa vai ter a tranquilidade de estar íntegra, sem qualquer tipo de lesão. Essa que é a nossa ideia principal. Né? Então, e lição de Aikido que o Morihei Ueshiba, o sensei, deu então para esse almirante, né? exatamente. Quer dizer, ele poderia, se ele assim desejasse, machucar o almirante, ou, né? Mas houve uma lição aí muito profícuo. Tanto assim é que esse almirante, né? Tanto assim é que ao final do embate, esse almirante, ele acabou virando aluno do sensei. Ele pediu várias e várias vezes e ele aceitou, ele como aluno, e aprendeu um pouco do Aikido, obviamente. O próprio Jigoro Kano também, conhecendo o Aikido, ele assistiu demonstrações de Aikido e pediu, né, que alunos renomados dele fossem alunos do sensei para que aprendessem também o Aikido. Então, assim, é uma história de vida, né, realmente, que foi forjado a muito suor, né? O Rafael, e olha só, né, você está falando, assim, o Aikido, assim como, até onde eu sei, todas as artes marciais japonesas, e não só artes marciais, cerimônia do chá, sim, a arte de fazer arranjos florais, parece que todas essas atividades japonesas, elas têm um sentido maior, né, Rafael? sim. De fazer com que a pessoa ela se reconheça como seu maior adversário. Exatamente. E ela tem que lutar contra ela mesma em direção ao aperfeiçoamento. Então, assim, é como se o meio que você escolhesse para esse aperfeiçoamento pode ser o tiro com arco, pode ser o Aikido, pode ser o Judô, mas o importante é que depois de um tempo você vira e fala assim, gente, eu sou uma pessoa diferente. Eu estou salvando pessoas. Não é eu estou machucando pessoas. Exato. O Morihei Ueshiba, olha, eu indicaria ele na época, né, se eu tivesse condições, como Prêmio Nobel da Paz. Sim. Um artista marcial, eu o indicaria para isso. Né, devido a essa essência da sensibilidade, né, nós nos enxergamos, quer dizer, o maior obstáculo é você, no final das contas. Você não está lutando contra o mundo. Se você consegue dançar circularmente dentro do universo, as coisas vão acontecer. E o Aikido, ele sintetiza, né, o Rafael? Foi isso que te encantou, cara? Será? Exatamente. Isso me encantou. Porque, na realidade, a gente tem o princípio do Tadaima, né? Aqui e agora, você está dizendo a questão da cerimônia do chá. Então, você, de certa forma, você se percebe, você se permite. Então, você tem aquele momento em que você desliga tudo e vive aqui e agora. É somente o foco. E a gente tem, dentro desse princípio aí da verdadeira vitória, né? É a vitória sobre si mesmo. É o aqui e o azar, né? Que ele falava, né? O aiki, o amor, né? O azar, a técnica do amor. Então, você é o seu próprio adversário, você se vence. E a verdadeira vitória é sobre você naquele momento. Então, você deixa os egos de lado. A partir do momento que você fica inebriado pelo seu próprio ego, de ser o poderoso, você não deixa que as coisas aconteçam. Você não se abre ao novo. Então, essa questão da circularidade, você está sempre se recriando, você está sempre percebendo. Eu te digo que... A partir falou aqui, ó, Rafael, controlar sua própria energia. Exatamente. Eu te digo que eu melhorei muito o meu Aikido a partir do momento que o meu sensei, o sensei Alcino Lagares, ele me chamou a ser instrutor dentro da academia dele. Ele me formou dentro da própria academia, lá eu comecei. Então, eu senti muita dificuldade no começo, sinto agora, a gente vai sempre ter essas dificuldades. E essas dificuldades é que nos faz crescer. Então, cair e levantar, essa coisa cíclica, é que mostra o que você precisa melhorar quando você está aberto, quando você se coloca realmente naquele papel. E aí, essa ideia do sensei de fazer o paraíso na Terra.
Daí vem essa maravilhosa técnica, essa maravilhosa arte, né? Que na realidade simplificar o Aikido como arte é muito pouco. Então, assim, tanto que dentro da nossa formação, né? Acho que avançando um pouco mais sobre como é o Aikido, ele se difere um pouco das outras artes em função de não ter a competição. Isso foi idealizado pelo próprio Sensei, justamente nessa visão de que a partir do momento que você busca sempre a uma disputa, você tem um ego contra um outro ego. Enquanto, na realidade, você tem que viver contra o seu próprio ego. Você tem que se melhorar. Então, as competições, elas não foram idealizadas pelo Sensei, porque cada caminho é único. Então, cada artista tem que se desenvolver dentro daquele caminho para conseguir encontrar a sua unicidade com o universo. Daí essa manutenção da inexistência da competição dentro do próprio Aikido. Então, a gente divulga o Aikido através de demonstrações, palestras e tudo mais, e convidando as pessoas a participarem, né, das aulas experimentais, que já faço o convite a todos aqui da live. Então, Rafael, já fala então os horários e dias que o pessoal pode conhecer essa arte fabulosa Sim. Aikido. Conta aí, na Bonsoir. Bom, na Bonsoir, às terças, quintas e sábados. Terças e quintas, de 7 às 8 da noite. E aos sábados, de 10 às 11 e de 11 a meio-dia. Aí a gente entra com o nosso querido amigo e Sensei Fabiano, que está aqui com a gente, bem-vindo. Está na live, sim, com certeza. Que nos possibilitou estender esse horário em função da nossa demanda dentro do próprio Aikido. Que eu, infelizmente, somente durante a semana estava disponível para as aulas. Aí, dentro do meu mundo, né, dos meus conhecidos, acho que a pessoa que mais poderia complementar o meu trabalho e me ensinar Aikido também, porque a gente a gente aprende com os alunos e com os mestres, o Fabiano Sensei. Então, é uma equipe bacana. Fiquei muito honrado por ele ter aceitado o convite, tanto do Cláudio quanto o meu, para que tivéssemos aí essa oportunidade de passar essa arte à frente. Gente, e eu recomendo mesmo, gente, vá conhecer o Aikido de perto. Nós estamos falando aqui, o Rafael provavelmente, mais à frente, ele vai recomendar, né, algum canal, algum lugar para vocês verem. Mas assistam, tenham uma experiência. Né? Quando eu vi o Rafael Fabiano fazendo os movimentos, gente, assim, é aquela coisa, parece encenação, mas não é. Quando o Rafael conduzia o Fabiano, ou o Fabiano conduzia o Rafael no golpe, o adversário ele tem que acompanhar, porque senão o braço dele arrebenta, o punho dele arrebenta. Então, assim, você fazendo a aula e sentindo como que o seu corpo funciona dentro dessa fluidez, é muito legal, gente. Sim. Não percam essa oportunidade. Cola nesses dois meninos que eles são bons. Não, e aquela situação, só para sintetizar, é uma corrente. Cada elo tem a sua posição. A partir do momento que você move o primeiro elo, você vai movimentando o segundo. E se você não conseguir fazer com que toda a corrente ela circule, aquele elo vai romper. A partir do momento que ele rompe, você perde um pouco da corrente. Então, como o corpo ele precisa ser essa corrente, você tem esses movimentos para se proteger, na realidade. Bacana. Ô, Rafael, você me falou uma coisa, eu me lembrei de um princípio. Sim. Diga. Vou compartilhar com você, não sei se você está familiarizado, o pessoal aqui. Vocês já ouviram? Eu falei com a Clarissa hoje, um princípio japonês chamado Ikigai. Ikigai é uma coisa que está entranhada na cultura japonesa, que é isso aí que você falou, Rafael. Ancorado no aqui e agora. Exatamente. Olha só, pensa para você ver. A ansiedade, ela está ligada com a preocupação do futuro. Sim. A depressão com a ruminação do passado, ou seja, a pessoa não está ancorada no aqui e agora. E é o que o Aikido e as outras artes marciais nos ensinam. Sim. Ancorar no aqui e agora. Eu não sei se vocês sabem, pessoal que está assistindo aí, a ilha de Okinawa, lá no Japão, que é um conjunto de ilhas, é uma ilha estudada
mundialmente, junto com outras, Sardenha, alguma ilha na Grécia, na Califórnia, onde tem a população mais idosa do mundo. E os pesquisadores, por exemplo, por que esse pessoal vive tanto? Né? Tem uma ilha lá na Itália, a cada 3 pessoas, uma tem mais de 90 anos. E isso acontece lá nesse arquipélago de Okinawa. E eles perceberam que o Japão tem esse conceito Ikigai, que é o quê? Você ter uma razão para viver. Exato. Certo? Então, quando você tem essa razão para viver e um motivo para acordar, isso ancora você no aqui e agora e você começa a fazer laços sociais positivos. E você começa a enxergar, né, Rafael, beleza nas coisas mais simples do mundo. Quando você está servindo um café, quando você está limpando a casa. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção, Rafael, um dia? Eu cheguei lá no tatame e vi o Fabiano. Ele tinha acabado de dar treino para 2 meninas. E enquanto ele conversava comigo, eu vi ele dobrando a roupa dele. Eu quero que o próximo assunto vai ser o significado da roupa para gente, que eu acho. Claro. Mas eu vi o Fabiano dobrando. E eu fiquei olhando aquilo. Gente, ele pegou, eu não sei se vocês já viram a roupa de Aikido, ele é uma roupa de samurai. O Fabiano fez um pacotinho desse tamanho. Aqui, parecia um origami. Isso. Exato. Parece que o Fabiano pegou a roupa e fez um origami. Eu olhei e falei assim, gente, olha o que é a cultura japonesa. Quer dizer, ele não embolou, terminei a aula, embolei a roupa. Não. Você pega, dobra. Ou seja, o Fabiano estava ancorado no aqui e agora. Exato. Eu achei isso lindo. Isso é incrível, não é, Rafael? Exato. E o que ele estava dobrando a gente chama de hakama, né? A gente não. O japonês ele dá o nome de hakama. O significado dessa roupa, você tem uma calça do aluno e do professor. É uma calça dividida, né? É uma saia dividida, uma saia-calça dividida, vamos dizer assim, em que historicamente ele contém 7 pregas, que seriam as 7 virtudes do samurai. Mas, na realidade, o intuito da utilização do hakama e do próprio dogi, a gente tem a indumentária do Aikido, é uma indumentária, um kimono branco, né? É liso, sem muito bordado, sem muita propaganda, e a própria calça hakama, né? É o kimono tradicional. Tradicional do judô, do karatê, aquele branco, né? Exato. A única diferença é que a gente utiliza uma manga 3/4 em função dos treinamentos de pulso, né? Sim. Então a gente prefere que a manga, o kimono do Aikido mesmo, ele é 3/4, né? Para que o pulso fique pronto, né? Porque a gente trabalha muitas pegadas, as utilizações, então, para facilitar a percepção do que está acontecendo. E essa utilização dessa roupa é justamente em função da tradição, da cultura japonesa. Olha que por ser uma arte, a utilização dela, ela ocorre em função do formalismo. Tanto que existe uma mítica de que para o Aikidoka o tatame é sagrado. Na realidade, não vou dizer sagrado, é mágico. A questão não é nem ser mágico. A questão é da sagralidade, que é ali que acontece a sese. Então você tem aquele respeito pelo seu local de treino, que é aquele local de treino que te traz a percepção de elevação espiritual e física, né? Porque você tem um treinamento físico. Exato. E a vestimenta, ela demonstra justamente isso. Então a gente tem que, de certa forma, estar sempre alinhado, sempre bem vestido. A gente não fica, a gente tem a postura de não encostar na parede, de ficar sempre em seisa, né? Sentar formalmente dentro de uma aula, como se a gente está dentro de uma sala de aula. Por isso que tem um silêncio. A gente precisa a gente cultiva um ambiente organizado justamente em função disso. E o hakama, ele tem essa ideia. Você gasta sua energia vestindo, treinando, dentro da própria aceleração da aula, né? Você começa esquentando, né? Você faz o taiso, progride o batimento cardíaco, você tem o Jōzan, as técnicas livres do Aikido, e depois você tem um momento de respirar e trazer a energia de volta. E o hakama, a dobra do hakama é esse momento, que a gente utiliza esse hakama para fazer essa reenergização do indivíduo. O hakama, ele é utilizado pelo homem, né, a partir da faixa preta,
e algumas academias, algumas associações, a partir do primeiro kill ou faixa marrom. As mulheres, em função a mulher até nisso ela é melhor. Ela consegue perceber o Psychotandem com mais facilidade, o centro do corpo humano, de onde emana toda a energia que a gente tem, energia vital, energia física. Então ela começa a utilizar o Hakama a partir do quarto kill, ou faixa verde. Então você já consegue definir essa situação de utilização. Fala a ordem para a gente, Rafael, assim, da graduação do aluno que entra como faixa branca, qual que é a graduação que vocês e da entidade... Nós somos aqui da Federação Mineira de Aikido, que por sua vez ligada à Aikikai, a gente tem esse caminho direto no coração nascente do Aikido, então estamos lá registrados também. Então a gente começa com azul clara, criança, né? Amarelo, laranja, verde, roxa, marrom e preta. É um caminho rápido. E aí depois você tem a graduação de Dan. Primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan, acaba os exames. A partir do quinto até o nono Dan são merecimento, a nomeação que a própria entidade dá àquele difusor do Aikido, porque a partir do momento que você alcança o quarto kill, você tem a obrigatoriedade para você buscar um novo grau de difundir o Aikido, de trabalhar pela difusão da arte, de fazer novos alunos, de divulgar realmente aquele caminho, aquele ensinamento. Então a gente tem aí os exames até o quarto grau de faixa preta e a partir de então o merecimento. E aí, diferentemente das outras artes marciais também, a faixa preta para o Aikido, ela tem um simbolismo um tanto quanto diferente das outras artes marciais. De modo geral, quando um aluno de outras artes, do Taekwondo, do Jiu-Jitsu, recebe a faixa preta, é uma graduação de que ele está pronto, que ele aprendeu tudo que ele precisava aprender. Na realidade, a gente tem a percepção da faixa preta como o inverso. É o começo do Aikido. É quando você consegue o seu professor, o seu sensei, ele te dá uma liberdade maior para que você consiga construir o seu Aikido, a sua interpretação da arte. Eu vou fazer um paralelo com a música, por exemplo. A música a gente tem as notas e você aprende na escola aquelas notas. Você começa a fazer a melodia a partir da sua habilidade. Repetindo. Exato. O Aikido ele funciona da mesma forma, daí a persistência da arte. Você começa a aprender nos kills as formas básicas, né? O Ikkyo, o Nikkyo, o Sankyo, o Yonko, o Gokyo, os princípios do Aikido, as movimentações, o Ura, o Mote. E aí você, a partir da faixa preta, você começa a ter a liberdade de adaptar aquilo que você aprendeu dentro da sua compleição física, dentro daquilo que lhe é mais prático. E você começa a desenvolver o seu Aikido e não passa a ser um repetidor de técnicas propriamente dito. Que legal. Então, essa é a diferença. Daí é a impossibilidade do Aikido clássico de entrar dentro das competições. Certo. Porque você estagna a arte, segundo o sensei, nesse sentido. Porque você deixa de praticar o seu Aikido para ter um Aikido para vencer aquele outro Aikidoka. Quando, na realidade, você tem que vencer a si mesmo e aperfeiçoar dentro da prática. Você tem a leitura, você tem os estudos, mas Aikido é prática. Sim. O caminho do Aikido é extremamente prático. Existe dentro da linha, né, depois que o sensei teve os seus alunos internos, a denominação Tomiki Aikido ou Ryo Aikido, que é um Aikido que tem um pouco de competição. É um caminho diferenciado do Aikido, que lá eles fazem um trabalho de competição, mas não na realidade tem o Aikido tradicional, ele tem competição. Então tem essas diferenciações que são bastante interessantes também. Muito bacana. Ô, Rafael, já que você entrou agora, você falou um pouquinho
da indumentária, você falou um pouco da graduação, você falou dos horários que o pessoal pode conhecer o Aikido de perto, aí na Bom Suar, você falou um pouco do seu percurso. Fala para a gente agora, o Aikido ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, qual que seria assim, um público assim? Orienta a gente nesse sentido. Para quem que é? O Aikido é feito para quem? O Aikido é feito para o mundo. Ah, garoto! Para todos. Então, ele é universal. A ideia do Sensei é justamente essa universalidade de treinamento. Porque o Aikido é para a vida toda. Ele não tem o objetivo de ser faixa preta. Eu, quando comecei a fazer Aikido, eu nunca pensei que seria faixa preta um dia. Eu nunca tive essa pretensão. As coisas foram acontecendo, os caminhos foram se cruzando. Eu declinei exames, mas hoje eu estou aqui treinando e percebendo as minhas falhas. Daí essa percepção de declinar o convite, ok? Então, aquele que se sentir curioso, instigado, pode fazer Aikido. A criança de 5, 6, 7, 8, o senhor de 80, o senhor de 9. O nosso diretor técnico da federação, ele tem 90 anos. Então, assim, ativo. Sensei Claude Noel Valar. Hoje ele é sexto dan, aí que cai. Então, podem olhar, já é uma referência aí de vídeos na internet, pelo nome Claude Noel Valar. Claude Valar, W-A-L-L-A. Claude. É um exemplo. É um Aikido fluido, eficiente, de uma maestria muito grande. Então, qualquer um pode praticar. Como não tem essa gana de competição, o ideal é que as pessoas de diferentes compleições possam trabalhar, possam treinar juntos. Então, para você ter uma ideia, a gente tem técnicas em Suariwaza, Rami Handachiwaza e Tachiwaza. O que significa isso em português? Técnicas ajoelhadas, os dois treinam ajoelhados, um ajoelhado e o outro em pé, Rami Handachiwaza, e os dois em pés. Isso é para simular a diferença de tamanho, a diferença de compleição física, para que os movimentos possam ocorrer de forma contínua. Então, o grandão pode treinar com o pequeno, a mulher pode treinar com o homem, a criança com o idoso, não há limite. O limite é a sua própria percepção. Daí a necessidade do Tadaima. Se você está com uma dificuldade em fazer algo, você simplesmente se poupa daquele exercício. E quem tem muito mais vantagem, igual eu falei anteriormente, são as mulheres, que elas têm a percepção de centro, em função do útero, né, da condição da mulher, da delicadeza, da percepção, da intuição. Sim. A gente é muito prático, a gente é muito bruto, a gente é muito rude. Assim como o Sensei, na história dele, ele teve que se controlar, ele sempre foi muito forte, ele na infância teve uma infância frágil, depois ele teve que se formar um homem muito forte mesmo. Então, no livro eu vou recomendar para vocês, tem essa história. Ele teve que dominar a própria força para suavizar a sua técnica e fazer esse treinamento maravilhoso. Então, as mulheres, principalmente, têm mais facilidade, mas ela está aberta a qualquer um. Que legal. Ô, Rafael, olha só. Débora, você falou que lembra um pouco do princípio do flow state. Sim, Débora. Os movimentos de flow, F-L-O-W. Depois vocês olham lá no YouTube, sim. São movimentos em que você não interrompe o fluxo do corpo. Então, sim, Débora. E a Eliette perguntou aqui, olha, o Aikido é bom para mulheres aprenderem defesa pessoal? Exato. Esse é um ponto chave. Dentro do próprio Aikido, você desperta no aluno essa percepção de Ma'ai, de distância, de estar no lugar certo na hora certa. Então você começa a perceber tudo que está à sua volta. E como é uma arte que não necessita de força, e sim de movimentação, de deslocamento de centro, você consegue se desvencilhar de vários ataques, de vários agarramentos, com muita facilidade, sem uma necessidade de uma força extrema, sem ser um atleta de alto rendimento, vamos dizer assim. Daí essa possibilidade das mulheres terem essa facilidade.
Muito legal. Rafael, nós estamos caminhando aqui, nós temos 10 minutos ainda de bate-papo. Como eu Sim, falei, essas lives elas tinham que ter 5 horas de duração. O que, que é isso, gente? 60 exato. minutos para conteúdos bacanas, né? Mas A isso é vida, bom às porque... vezes, não é justa, Rafael. Exato, mas aí a gente pode desdobrar. A ideia, justamente, é desdobrar isso. Não somente no parlatório, mas também no tatame. Tá, Para que a gente claro. possa experimentar, para que a gente possa realmente confraternizar. Porque, na realidade, o Aikido é uma grande confraternização. Sim. É uma Tanto que dentro do celebração da tatame é vida, como sempre... o Sensei falava, né? É uma celebração da Exatamente. vida, né? Exatamente. É sempre estado de alegria. É atenção e alegria. Não existe aquela Compaixão, né? preocupação. Compaixão. Exato. Compaixão. Rafael, você me lembrou agora de uma história incrível. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi muito Sim, comum, né, Rafael, o intercâmbio entre japoneses em países do Ocidente e ocidentais indo estudar no Japão, nas sim, universidades. E era muito comum nesse intercâmbio os ocidentais terem que não só assistir aulas das universidades, mas se matricularem em alguma arte japonesa. Podia ser aprender a cerimônia do chá, poderia ser arranjos florais, tiro com arco, aikido, sim, né? Então, assim, isso me fez lembrar de uma... Vou me indicar uns livros para a galera? sim, sim. Indica, Vamos ó, indicar. galera, eu não combinei isso com o Rafael. Durante essa semana eu falei assim, Rafael, tô lendo essa biografia aqui do Sensei. Aí mandei a foto para ele. Você conhece? Ele, pá! Me mandou a foto do Exato, livro. E nós temos o mesmo livro, né, Rafael? Nós não exato. combinamos. Olha lá. Não combinamos, cara. Nós dois tínhamos o mesmo livro. Tô juro para vocês. Aí, Esse indica aí livro, esse livro, pessoal, porque esse você livro acha é ele legal. interessante, porque, na realidade, ele é feito pelo Kishimaru Ueshiba, o filho do Sensei, né? Então, ele tem uma visão, obviamente, do ponto de vista familiar, mas que demonstra realmente a história, como a família via o próprio Morihei Ueshiba e a sociedade, como foi a evolução até chegar na palavra, né, na denominação Aikido. Então mostra esse domínio de força, esse crescimento desse ser humano incrível. Então é uma forma bem rápida e bem direta de ter um acesso avassalador, vou utilizar essa palavra, sobre a vida do Morihei Ueshiba. Tenho certeza que irá encantar os senhores que estão assistindo a live. Então, Uma Vida no Aikido, biografia do fundador Morihei Ueshiba. Ele é escrito pelo Kishimaru Ueshiba e tem o prefácio do próprio, ok? É um livro muito bom também. E dentre vários outros, né, a gente tem aqui Budô, é um livro interessante também. Ele traz, de forma sintética também, alguns movimentos, algumas ilustrações com relação à primeira parte do Aikido do Sensei, porque depois vocês vão perceber, conhecendo um pouco mais, que a própria arte ela começou de forma mais rudimentar e ela foi deixando a leveza fazer parte. E com relação ao Ki, né, que a gente tem sempre essa dificuldade, nós ocidentais, né, de entender, ao Sensei aí, ó, projetando. Nós temos essa dificuldade de entender o Ki. Teve até uma espectadora que falou do Ti, né, do chinês. Esse livro aqui ele fala muito bem do Ki, para que a gente legal, possa galera. entender Aí eu o falo caminho isso, da cura. você que gosta e pratica yoga, aqui a energia vital, Exato. ó, a dica aí para você. Exato. Esse livro é interessante, que ele dá uma percepção para nós aonde entender qual é o nosso centro. E aí, a partir daí, a gente consegue desenvolver todas essas situações. Agora, de forma mais prática, para visualização do Aikido, a gente tem um canal, né, o Brasil, hoje ele tem um canal no YouTube, que é Brasil Aikido. Ó, que legal. Brasil Aikido, galera. São vídeos interessantes de aikidokas brasileiros
Tem entrevista também com aikidokas internacionais. São pessoas gabaritadas, pessoas sérias. Assiste os vídeos e vai lá conhecer com o Rafael Fabiano, galera. Vamos fazer uma aula conosco lá, porque o que acontece? Às vezes, assistindo um vídeo, parece que é ensaiado, a pessoa está se julgando, está se projetando, isso é uma dança. Na realidade, se tentar ficar parado, vai quebrar. Como a gente não quer quebrar, né? Então a gente tem essa situação. Então, assim, Aikido para mulher, Aikidokas femininas, que eu acho que é interessante as mulheres também perceberem esse caminho aberto a elas, procurar a Okamoto, Yoko Okamoto. Como é que eu consigo escrever? Não sei se eu consigo escrever. Acho que eu bati uma foto aqui. E aí, pessoal, e além das mulheres, né, o Rafael falou dessa intuição, para os homens é excelente para o desenvolvimento da sensibilidade também, né, Rafael? Sim, exatamente. Que é uma tarefa hercúlea para nós homens. É uma tarefa hercúlea, porque a gente tem que entender a intenção. Quando a gente está trabalhando chave, né, por exemplo, um níquel é uma torção que seria... fica difícil falar, mas vocês têm que ir lá para perceber. Vamos pensar no seguinte, mãozinha de vaca, né? Os jiu-jiteiros os praticantes de jiu-jitsu vão entender a mãozinha de vaca. Então, quando você percebe a intenção da mãozinha de vaca, a gente tem o treinamento mais avançado, que você aprende a sair dessa própria mãozinha de vaca, que seria o Sankyo para a gente, através do movimento do corpo. Então, a gente fala de Renkawaza. Então, a pessoa começa praticando uma chave, a gente gira o corpo, entendendo a intenção dela e aplica uma outra chave. E assim a gente vai brincando numa esfera de troca de informações. Então, assim, tem que praticar, o Aikido ele é prático. Assistam Yoko Okamoto, Nádia Corinche, Micheline Tissier, a brasileira Maria Lúcia Sarzedelo, também são aikidokas espetacular. No canal Brasil Aikido, vocês vão encontrar indicações dela. O próprio Sensei Claude vai lá. Os vídeos do Morita Ueshiba. O Aka Sensei. Isso? Aikido Brasil, exato. Aikido Brasil, galera. Aikido canal Brasil. no YouTube, vai lá. Exato. Kimato Sensei, Ono Sensei, Christian Tissier Sensei, existem vários nomes. Fica até difícil da gente falar, porque a gente vai acabar esquecendo um, não que não seja importante, mas é que o universo é muito grande. E cada um tem um pouquinho acrescentando naquela prática ocidental, no oriental. E nós temos aí que treinar. Aikido é treino, 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 treino. Quando você achar que estiver bom, treina, 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 que a gente consegue chegar. Na hora que você achar que estiver bom, você está começando. Exatamente. Rafael, o Instagram quer nos expulsar. Sim, exato. Aqui na minha tela, 1 minuto e 25 segundos e contando. Rafael, gostaria de te agradecer profundamente. Meu amigo, foi um show de humanidade, sensibilidade, sim, cultura. Você me emocionou. Todo mundo que veio aqui assistir a gente. Muito obrigado. Até o pessoal que chegou agora. O Ricardo Fernandinho Sensei, um ótimo aikidoka também, recomendo. Grande parceiro e amigo. E a parábola que a gente tem que terminar. O faixa branca e faixa preta. O risco deles se encontrar é o mesmo. O faixa branca não sabe nada e é capaz de tudo. O faixa preta sabe tudo e na hora H ele tem que escolher uma coisa para fazer. Então, yin e yang. A gente tem sempre realmente que continuar. Agradeço a todos. Agradeço ao Cláudio, a Clarice, bacana, e principalmente ao André, essa pessoa encantadora. Obrigado, e que, podendo, gente, vão lá, vamos treinar, vamos conhecer. Qualquer um de nós estaremos aptos a oferecer a vocês, Fabiano Sensei, uma aula de qualidade. 7 segundos, mas vamos lá. Gente, obrigado. Um grande abraço. Vocês são ótimos. Até a próxima. Beijo, obrigado. Valeu. Arigato. Arigato, namaste. Até mais. Arigato, namaste.